Vou votar em mim ainda, né, gente? Tá bom. Vamos lá, então. Logaritmo. Questão número 8. Hoje tem Flamengo, né? Tem, né? Não, tem que perder pro Botafogo, né? Na semifinal. É mais bonito. Só tá nervoso, né? Vamos lá. Questão número 8. O que ele diz? Vamos lá. Considere A e B números reais positivos. Se, vamos lá, ele está me dando dois valores, log de A igual a 2, log de B igual a 3, o valor de log de A vezes B ao quadrado é igual a quanto? Olha lá. A grande questão do logaritmo, gente, primeiro, claro, é a aplicabilidade dele. A gente não aplica no dia a dia. A não ser que você queira calcular a força de um tsunami, de um maremoto, o pH da água, o crescimento populacional de uma colônia de bactérias, coisas desse tipo, que na verdade quem usa é o profissional da área, né? A gente em particular não usa. E a segunda dificuldade é que por ser uma operação diferente, tem propriedades próprias, que a gente não lembra na maioria das vezes, né? Esse é o ponto principal, são as propriedades, tá? Que é o que a gente vai começar a abordar agora, tá? Direto nelas, tá? Propriedades dos logaritmos, tá? E aí, assim, eu chamo a atenção para 4 delas, que são importantíssimas, são as que mais aparecem. Bora ver se a gente lembra direitinho? A primeira é aquele que me envolve o logaritmo de um produto. Quando eu tenho um logaritmo de um produto, o que a gente costuma fazer? Desmembrar em logaritmos que se somam. Então, o que seria log de B vezes C? Seria fazer um log para o B e somar com um log para o C, certo? Quando eu tenho um log de um produto, eu desmembro em vários logs que se somam. E aí eu tenho uma segunda, semelhante a ela, só que ao invés de ser produto, é divisão. O que aconteceria nesse caso? Eu separaria os logaritmos numa subtração. Então, seria um log para o B menos um log para o C. Correto? Tem uma terceira que diz respeito ao logaritmo de uma potência. O que acontece quando eu tenho um logaritmo de uma potência? Eu pego o expoente dessa potência e jogo para frente multiplicando. Então, ela pega o expoente e joga para frente. Fica expoente vezes o logaritmo. E a quarta e última propriedade, das mais importantes que a gente vai utilizar, é quando essa potência está aqui na base, tá? Todo logaritmo tem uma base, só que nem sempre ela aparece, né? Vocês lembram quando a base não aparece, que base é? Base 10, né? Então não precisa ficar colocando o tempo todo. Porém, se for uma base que tem uma potência, essa mesma ideia de expoente para frente multiplicando. Só que quando ele está na base, ele passa invertido. Então, se ele está elevado a n, ele passa para frente 1 sobre n. E aí eu tenho o restante do logaritmo em seguida, tá? Então, o nosso desafio é esse. É olhar um problema e enxergar que eu posso aplicar essas propriedades, tá bom? Vamos começar? Qual é a dica? Na maioria das vezes que eu tenho que aplicar a propriedade, na maioria, ele me dá valor de logaritmo no enunciado. Tá? Então é isso que vou me basear. Ele falou, ó, log de A é 2, log de B é 3. O que significa? Que da expressão que ele me deu, eu vou ter que deixar separado o A do B. E como é que eu separo o A do B? Aplicando propriedade, correto? Vamos lá então. Eu tenho então logaritmo de A vezes B ao quadrado. Se ele está me dando logaritmo de um produto, como é que eu separo esse A e B? Com qual das 4 propriedades? Com a primeira, com a soma. Se eu tenho um logaritmo de um produto, aqui ó, logaritmo de um produto separa na soma dos logaritmos. Então vai somar que logaritmos?
um log para o A e um log para o B ao quadrado. Pronto, separei. O objetivo é, se ele me deu um valor do log do A e um valor do log do B separado, eu vou ter que desmembrar os dois aí na expressão. E aí a primeira separação é na soma. Perfeito, ó. Quanto é o log de A? 2. Pronto, já substitui. Mas, quanto é o log de B ao quadrado? Não. Porque o que ele me deu foi log de B. O que eu tenho aqui é o log do B ao quadrado. E aí, cuidado. Uma coisa é a potência estar no logaritmando. Outra coisa é a potência ser do logaritmo todo. Aqui, ó. Se fosse assim, tá aqui o log de B. Quanto é o log de B? 3. Aqui não, é B ao quadrado, é diferente. O que significa, então? Que se ele me deu log de B, gente, eu tenho que ficar só com log de B. O que eu vou ter que fazer, então? Tirar o 2 daqui. E como é que eu tiro um expoente? Com qual propriedade? Qual é a propriedade que tira o expoente lá do logaritmando? A terceira, ó. O que o expoente faz? Passa para frente multiplicando. Então, nesse caso, ó, se ele me deu log de B, para que fique só o log de B, eu jogo 2 para frente multiplicando. Ó, 2 vezes log de B. Então, fica 2 mais 2 vezes. Agora sim. Quanto é o log de B? 3. Então, fica 2 mais 6 igual a 8. Fechou. Alternativa letra E, né? Letra E. Tá? Então, nessa primeira abordagem, não tem muita praticidade para decorar a propriedade e saber aplicar, tá? Oi. Na 4, tá. Bora olhar a diferença. Duas envolvem potência, né? As duas envolvem potência, ó. Essa tá aqui no logaritmando, né? Tá nesse carinha aqui, e o outro tá aqui na base. Então tá em lugares diferentes, né? Quando ele tá aqui no logaritmando, tá na parte principal, quando ele vem para frente, ele vem normal, né? Se ele tá elevado a n, eu passo o n multiplicando. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Era b ao quadrado. O que eu fiz com 2? Passei multiplicando, certo? Quando ele está aqui embaixo, ele também vai passar para frente, só que ele vai invertido. Então, ele seria assim, por exemplo, log de B, vamos supor, 2 ao cubo. Então, vamos lá. Onde é que está o expoente? Está na base. Se ele está na base, quando ele vir para frente, ele inverte. Qual é o inverso de 3? 1 sobre 3, que vai trocar, né? Aí ficaria 1 sobre 3 vezes o resto. Log de B na base 2. Né, ó, se ele está aqui na base, tu inverte, ó. É o 3. O que é o inverso de 3? Como é que eu inverto o número, né? Troco o numerador com o denominador. Tranquilo? Vamos lá ver a 11, que tem uma abordagem semelhante, só que, claro, um grau de dificuldade um pouquinho maior, tá bom? Mas vamos lá fazer para a gente tentar chegar nesse resultado. Então, na página 474, questão 11. Vamos lá. De novo, ele dá no enunciado valores de logaritmo. Então, eu imagino que, provavelmente, eu vou ter que aplicar a propriedade para desmembrar. Aí, o que ele me deu? Log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,5. E a expressão que ele deu para a gente é log 0,0072 dividido por log de 5. Observa que isso aqui não é a propriedade, tá? Porque a propriedade é um logaritmo só
para divisão de números. Aqui é o contrário. Eu estou dividindo dois logaritmos, tá? Significa que eu tenho que fazer o cálculo de cima separado, fazer o cálculo de baixo separado para depois dividir, tá? Não tem propriedade aqui, tá? Não tem. Então, vamos lá. Vamos tentar aqui matar a charada. Vamos começar com o de cima. Log de 0,072. Se no enunciado ele está me dando log de 2 e log de 3, acreditem, aqui vai aparecer o 2 e o 3. Ah, vai. Como? O que a gente vai fazer? A ideia principal, para que apareçam os logaritmos que ele deu, é fatorar os números. Só que como aqui é um número decimal, a primeira ideia que eu tenho é, quando ele me dá um número decimal, a ideia é que eu transforme em uma fração. Ou seja, ao invés de 0,0072, eu passo a ter o log de 72 sobre 1, 2, 3, 4 casas decimais, seriam 10 mil reais na conta de vocês logo, logo, né, gente? Formou o primeiro plantão, né, suave, né? Primeiro alvará de soltura, faz 2, 3, já era, né? Tudo bem. Dá 5 aulas, né? Tá ótimo, né? Já ganhou 10 mil. Isso aí. Muito bem. Olha lá. Se tem um número decimal, não tem como eu fatorar para chegar nos valores que ele me deu. Então, a ideia é, se eu tenho um número decimal, eu transformo em fração. A partir daí, eu já começo a enxergar a propriedade. Por quê? Quando eu transformo em fração, eu tenho um logaritmo de uma divisão. E o que eu posso fazer no logaritmo da divisão? Separar. Separa como? Na primeira ou segunda? Segunda, ó. Logaritmo da divisão separa na subtração. Então, vamos lá. Vai subtrair quem? Um log por 72 menos um log por 10 mil. Lembrando, gente, é uma revisão. Na teoria, a gente já viu o assunto. Na prática, talvez a gente não lembre, tá bom? Então, a gente vai resgatando as informações com calma. Assim, ó, quero log de 72, eu não tenho. Eu tenho um log de 3 e log de 2. Só que ele quer log de 72. Tem como 72 virar 2 e 3? Tem como? Fatorando. Então, vou pegar o 72... Como ele é um número par, divide por 2. 72 por 2. Por 2 de novo. Por 2 de novo. E agora? Por 3. O que a gente tem? 2. 3 vezes. Vezes o 3. 2 vezes. O que eu queria encontrar? 2 e 3. O que eu encontrei? 2 e 3. Então, quando eu fatoro, normalmente eu encontro aquilo que ele deu para a gente no enunciado. Então, agora mudou. Não é mais log de 72, é log. Quem entra no lugar do 72? 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Já deu para visualizar que vai desmembrar, passar expoente para frente, igual a gente fez anteriormente? Ou ainda não? Menos log e 10 mil. Oi? Isso, o que acontece? Quando eu tenho um número decimal, o número de casas decimais define o número de zeros, né? Então, se eu tenho 0,2, só tem uma casa decimal. Então, é um número sobre 10. Se eu tenho aqui 0,0072, eu tenho 1, 2, 3, tenho 4 casas decimais. Então, eu tenho que pôr 4 zeros. Tranquilo? Tá nervoso para hoje? Ah, né? Não pense outra coisa, né? Oh, meu Deus. Vamos lá. E o 10 mil, como é que eu faço? Eu fatoro assim também? Não, normalmente 10 mil é potência de 10, né? E 10 mil equivaleria a 10 elevado a quanto? A 4, né? Porque é a quantidade de zeros, não é isso? Aqui, ó. Se eu tenho 100, eu tenho 10, ó, como são 2 zeros ao quadrado. Se eu tenho 1000,
eu tenho 10, como são 3 zeros, ao cubo, né? A quantidade de zeros. Então, se eu tenho 10.000, eu tenho 10, 1, 2, 3, 4, elevado a 4. Correto? Essa é a parte mais chatinha, né? Que é tentar encontrar os valores que ele deu. A partir daí, gente, aplicação de propriedade. Vamos lá. Como é que eu aplico propriedade aqui? Qual delas cabe? Eu tenho, pode falar, gente, eu tenho o logaritmo do produto. Qual propriedade cabe? Primeira. Depois que eu faço a da potência, né? Primeiro eu tenho que desmembrar. Como é que fica essa separação, então? Fica um log para quem? Para o 2 ao cubo, mais, não é isso? Ó, se é logaritmo do produto, desmembra na soma, logaritmo de 3 ao quadrado. Menos, o que eu posso fazer nesse log de 10 à quarta? O expoente vai para frente multiplicando, não vai? Não é logaritmo da potência? Aqui, ó, o que faz com esse expoente? Vem para frente multiplicando, ó, 4 vezes log de 10. E eu imagino que eu vou fazer a mesma coisa com os outros, né? Ó, se ele deu log de 2, não pode ser 2 ao cubo. Como é que eu faço para deixar só o log de 2? Jogo o expoente para frente multiplicando. Fica 3 vezes o log de 2. Mas, de novo, ó, ele me deu log de 3. Só que aqui está 3 ao quadrado. Como é que eu faço para deixar só o log de 3? Passa para frente multiplicando 2 vezes log de 3. E aqui eu não vou mexer ainda não, que a gente já passou para frente multiplicando, porque a gente vai ter que lembrar de um outro detalhezinho, tá bom? Vamos lá, então? Então, observa como é bem metódico, né? É bater o olho e ver qual propriedade se encaixa, certo? Então, fica 3 vezes, beleza. Quanto deu log de 2? 0,3. Mais 2 vezes, quanto é o log de 3? 0,5. Menos 4 vezes, quanto é o log de 10? Boa, é 1, né? Por que que é 1? Vocês lembram? Vamos lá, puxar agora aqui algumas consequências. A gente não chama de propriedade, tá? A gente chama de consequências da definição. E eu vou pegar duas aqui principais, tá? A gente viu agora há pouco, né? Que quando é logaritmo da potência, eu pego o expoente, passo para frente multiplicando, certo? Porém, quando as duas bases aqui são iguais, eu não preciso fazer isso. Basta pegar o expoente que vai ser o resultado, direto. Por exemplo, se eu tiver log de 3 ao quadrado na base 3, quanto é que vai dar isso? Isso, ó. Como as duas bases são iguais, não existe cancelar, tá bom? Mas no teu íntimo lá, no teu instinto fala, ah, é igual, né? Corta, corta, sobrou 2. Pronto, deu certo. Tá? É isso que seria na prática. Como eles são iguais, eu ignoro e o resultado é o expoente, tá? Quando eles também são iguais e não tem expoente, quem é o expoente aqui em cima, gente? É 1. O que significa, então? Que quando esses dois elementos são iguais, o resultado direto é sempre 1. Então, por exemplo, se eu tenho log de 2 na base 2, como esses dois carinhas são iguais, o resultado imediato deles é quanto? Vai ser 1. Ah, tá. Então, quando ele me deu ali log de 10, beleza. Quem é a base dele? 10, porque não aparece. O que significa, então? Que se esses dois carinhas são iguais, quem é o resultado? 1. E aí, aqui, a gente teria duas opções para fazer como a gente fez. Olha lá. Parou ali em log de 10 à quarta, não foi? Antes da gente passar. Quem é a base dele? 10. Quanto dá isso? 4, ó. Esses dois carinhas não são iguais?
Esquece, fica só o expoente, que é 4. Gente, esquece, não é cancela, tá? Não estou cortando nada. Esquece. É o 4. Só que a gente optou primeiro por passar para frente multiplicando, né? Ficou 4 vezes log de 10. E quanto é esse log de 10? Ele é 1. Quanto é 4 vezes 1? É 4. Tá? Então, essas duas possibilidades. Nesse caso, então, como a base dele é 10, ou eu botava logo 4 como resultado, ou faz o que a gente fez. Passou para frente multiplicando, e aí sim, ó, log de 10 na base 10, como eles são iguais, o resultado é 1. Então vai ficar 0,9, 2 vezes meio é 1 inteiro, menos 4. Com calma, tá? Ó, esses dois são positivos. 1 inteiro soma com 0 inteiro, fica 1,9. Só que tem um 4 negativo, que equivale a 4,0, né? E aí, como é um positivo e um negativo, o que eu vou ter que fazer? Vai ter que diminuir, né? 4 menos 1,9, 2,1. Positivo ou negativo? Pronto. Menos 2,1. Significa, então, que ó, log desse 0,0062 é menos 2,1. E aí toma nota, né, dessas consequências, tá? Quando as duas bases são iguais, o resultado é expoente. Se elas são iguais sem expoente, o resultado é 1, tá? Como eu falei, gente, o chato do logaritmo é isso. Ela tem muita propriedadezinha, muita consequência que a gente precisa trabalhar, né? A vantagem também é que não é um assunto favorito, tá, gente? Ah, vai cair na UEA? Talvez não. Talvez, né? Talvez. Mas nem cai. Cai uma, duas, mas qual é a vantagem do Enem? Que eu não preciso gabaritar a prova. Claro que se eu gabaritar, minha nota vai lá em cima, né? Mas eu não preciso me preocupar com as questões mais complexas, né? Precisa. Claro que o ideal é acertar tudo, né? Então, vê com calma. Eu sei que é extenso, às vezes confunde a cabeça, até porque a gente precisa praticar, mas é baseado nas propriedades, né? Eu vou desmembrando até chegar naquilo que ele me deu no enunciado, tá? Esse é o ponto. E o log de 5? Ele deu log de 2, log de 3. Eu não posso dizer que o log de 5 é log de 2 mais 3. Não existe, tá? Não existe propriedade para soma. Existe propriedade para o produto e para divisão, tá? O log de 5, gente, ele é um caso particular. Deixa eu ver onde é que eu vou poder apagar, né? Vê aí onde é que eu posso apagar. Mas propriedade já pode, né? Vocês já anotaram? Vamos lá, log de 5. Vamos lá na particularidade. Qual é a particularidade? Normalmente, tá, olha lá, normalmente, eu preciso fatorar o número para encontrar aquilo que ele me deu no enunciado. Só que adianta fatorar o 5? Não. Então vamos tentar um outro caminho. Qual outro caminho? Se eu não consigo fatorar, eu posso encontrar esse 5 por meio de uma divisão. E aí tem que ser uma divisão, claro, que eu saiba resolver. E qual é a divisão que me dá 5 que eu consigo administrar com as informações que ele me deu? Exatamente 10 sobre 2. Quanto é 10 dividido por 2? 5. Então, se eu não consigo pela fatoração, eu consigo pela divisão. Aí vai ficar, o logaritmo da divisão separa na subtração, não é isso? Um log para o 10, um log para o 2. Quanto é log de 10? 1. Aqui, ó, log de 10 é 1. Porque se a base não aparece, eu sei também é 10. Ó, quando eles são iguais, o resultado é 1. Menos, quanto é log de 2? 0,3. Quanto é 1 inteiro menos 3 décimos?
0,7. Então, agora eu tenho aqui 0,7. Como tem o mesmo número de casas decimais, elimina a vírgula. Menos com mais é menos. 21 dividido por 7. Pronto, menos 3. Tem alternativa? Letra A. Acabou. Vamos lá, gente. Fique à vontade para as dúvidas, tá? Veja o que você quer perguntar. E a gente vai para a questão número 7, tá? Questão 7. Vamos lá, gente. Dúvidas, perguntas, detalhezinhos aí que, né? Não ficaram muito claros, até porque é um assuntozinho chato mesmo, tá? Vou mentir, não. Tão chato quanto flamenguista. Ei, pegou pesado agora, né? Cadeira. Pois é uma definição, né? A gente não vai ter como a gente buscar a prova disso, né? É uma propriedade, então algo que funciona. Assim como o produto vai virar soma, a divisão vai virar subtração. Só uma aplicação, né? Não vai ter aquela justificativa, tipo uma fórmula que a gente vai provar como chegar a isso. Isso, o que acontece? Eu precisaria fatorar o número, né? Como a gente fez ali com o 72. Só que o 5 não fatora. Quando eu não consigo fatorar o número, a alternativa que eu tenho é fazer pela divisão. Porque o que eu preciso fazer? Escrever o 5 de uma maneira que eu tenho os logaritmos dele. Normalmente é fatorando, normalmente. O 5 é um caso particular, que normalmente vira 10 sobre 2. Então, quando aparecer o 5, a primeira desconfiança é essa. Se eu não consigo fatorar, cria uma divisão que dê esse 5. No caso, seria 10 por 2. Essa não é aqui, ó. Quando o menos sinal. Tá, primeira potência, né? Como é ímpar, mantém o sinal da base. Então vai ser menos. Só que com menos da frente, vai ficar mais. Mas se eu fizer menos com menos não dá mais? Dá, mas aí é coincidência. Tu não pode fazer o jogo de sinal antes da potência, tá bom? Potência, depois o jogo de sinal. Tranquilo? Ele não deu o 5 pra gente, correto? Então, o log do 5. E eu não tenho como fatorar o 5. Então, a alternativa é tentar escrever o número de uma maneira diferente. Eu consigo escrever o número de uma maneira diferente ou fatorando ou na forma de divisão. Sei lá, vamos supor, se ele me desse log de 7. O que é o 7? Pode ser 14 sobre 2. Pode ser 21 sobre 3. Aí depende. No caso do 5, por que é 10 sobre 2? Porque o log de 10 eu sempre vou ter e o 2 ele me deu. Mas, por exemplo, ele não tivesse dado o log de 2. Aí eu teria que encontrar uma outra alternativa. Sei lá, aí ele me deu log, ele deu log de 15. E deu log de 3. O que é o 5? É 15 dividido por 3. Eu usaria isso aí. Tá bom? Olha lá, gente. O logaritmo é uma operação diferente, né? Não é uma operação habitual. O que ele tem na estrutura? Ele tem esse carinha aqui, que eu estou chamando de B, que é o chamado logaritmando, tá? Que é sempre um número positivo, tá? Esse B, ele sempre é positivo. Esse carinha que fica aqui embaixo, subscrito, ele é a base do logaritmo, tá? Ele também sempre é positivo e ele sempre é diferente de 1, tá? A gente não vai trabalhar com nenhum elemento negativo, a não ser o resultado, que não tem problema ser negativo, tá? Mas na estrutura dele, não. O que acontece? Todo logaritmo que eu quero o resultado, eu posso igualar a x. E aí, o que eu faço? Como é que eu aplico a definição de logaritmo? Eu começo sempre pela base, tá? A base vai ser elevada a x e vai ser igual ao logaritmando. E aí vai virar uma exponencial. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho aqui log de 16 na base 2, por exemplo. Se eu não quiser aplicar propriedade e tudo mais, eu quiser aplicar a definição, eu igualo a x e começo sempre por quem? Pela base. O que a base faz? 2 elevado ao resultado, aqui ó, 2 elevado a x igual a quanto? 16. Aí virou uma exponencial. Tem que decompor na mesma base. Base 2 mantém. Qual é a fatoração do 16? Por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1.
2 a quarta. Como as bases são iguais, ignora, não é isso? X igual a 4. Tá? E aí aplicou a definição, certo? Teria uma alternativa sem a definição. Qual é a alternativa sem a definição? Ah, dá para fatorar o 16 na base de 2? Dá. 16 é 2 a quarta. A base é 2. Quanto é que dá isso aqui, gente? Se essas duas bases são iguais, quem é o resultado? 4. Chegaria no mesmo resultado, tá bom? Mas pela definição, para ela virar uma exponencial, eu começo sempre pela base, tá? A base eleva ao resultado, fica igual ao logaritmando. E aí a gente vai tentar aplicar isso aqui na 7, né? Ó, é um sistema. X menos y é igual a 20, só que aqui é uma equação que envolve logaritmo. O que eu consigo identificar? Que como esse logaritmo não tem base, que base é aqui? Base 10. Ao mesmo tempo, não tem propriedade aqui. Por que não tem propriedade? Porque é soma. Não existe propriedade para soma. A ideia, então, se eu tenho uma igualdade envolvendo logaritmo, eu aplico a definição. O que seria aplicar a definição? Começa por onde? Sempre pela base. Esse 10 vai ser elevado a quem? 10 elevado ao quadrado vai ser igual a x mais y. Ou seja, 10 ao quadrado é 100. Pronto. Está aí a nossa equação. Então, o meu sistema agora ele é x menos y igual a 20. E a nova equação é x mais y igual a 100. Tá? Então, essa passagem aqui tem a ver com a definição, ó. Não apareceu é base 10, como é uma igualdade envolvendo logaritmo, ó, eu sempre pego a base e jogo o resultado para cima, né? Elevo a ele aqui, ó. 10 elevado a esse quadrado vai ser igual ao logaritmando. E aí tem um sistema para a gente resolver, tá? Então, anota aí a definição com calma. De logaritmo vira exponencial, de exponencial pode virar logaritmo também, tá bom? E aí eu vou deixar o sistema para vocês resolverem aí um pouquinho. Olha lá, tempo que a gente está copiando. E aí eu vou colocar aqui. Copiei direitinho. Então vamos lá, o que ele quer no final do sistema? Sendo x e y a solução do sistema, o valor de y dividido por x é igual a quanto? Então vamos lá. Finalizando o sistema, dá para fazer pela adição, não é isso? X mais x, 2x, menos y mais y cancela, 20 com 100, 120. Isolando o x é 120 dividido por 2, x vai ser 60. Ali em cima é menos 20? É? Menos 20, tá? Então vai dar, obrigado, 80, então x vai dar 40, né? Beleza, aí como é que a gente vai encontrar o y? Substituir qualquer uma das duas, né? Vou pegar essa aqui de baixo, ó. X mais y igual a 100. Como o x deu 40, não é isso? Substituir no x, isola o y. 100 menos 40, y vai ser 60. Tá aqui, ó. O x e o y. O que ele pediu? Y dividido por x. Então, vou pegar o 60, dividir pelo 40. Vou cortar um zero de cada. E aí, como as respostas estão decimais, eu vou ter que dividir mesmo, né? 6 dividido por 4, 1,5. Que é a letra... Vamos lá. E aí, claro, gente, não é num exercício que a gente vai conseguir lembrar tudo, né? Tem que dar uma praticada, ver de repente outras questões, lembrar, pegar o assunto anterior, né?
E aí, o que eu quero mostrar para vocês? A parte da função logarítmica, porque também aparece muito gráfico, tá? Muito gráfico mesmo. E aí, lembrando que a gente falou lá em exponencial, né? Toda função tem uma forma geral e toda função tem um gráfico que representa, tá? No caso da função logarítmica, óbvio que vai ter o logaritmo nela, né? Então, posso usar f de x ou posso usar y, né? E a estrutura dela é log de x na base a. Lembrando, gente, que esse x aqui, ele é sempre um número positivo. Por isso que o gráfico, o original, ele não pega nada do lado esquerdo, porque o x ele é positivo. Ah, mas vai ter gráfico que pega do lado esquerdo? Vai. Se aqui ele adaptar usando outros valores juntos, tá? Pode acontecer, mas pela origem não, tá? Pela definição, só pega o lado positivo. E essa base aqui, como a gente viu lá na definição, ela é sempre maior que 0 e ela é sempre diferente de 1, tá bom? Então, daí, ó, função logarítmica crescente, função logarítmica decrescente. O que define se ela é crescente ou decrescente? A base A, tá? Como ela é sempre positiva, o que vai acontecer? Vai ser crescente quando o A for maior que 1. Um exemplo, ó, y igual a log de x na base 2. Se a base é maior que 1, ela é crescente. E ela vai ser decrescente quando a base estiver entre 0 e 1. Por exemplo, log de x na base meio, ó. A base é um número entre 0 e 1. Que é aquela mesma definição de exponencial. E aí vamos dar uma olhadinha na questão número 10, que envolve gráfico. Dá uma olhadinha aí, questão número 10. O que a gente pode acrescentar aqui? Como a base desse logaritmo não aparece, qual é a base dele? Base 10, né? Só para a gente identificar. E ao mesmo tempo que a base é 10, significa que essa base é maior que 1, né? Então é uma função crescente. Se eu olhar os 4 gráficos, os 4 gráficos é de função crescente. As 4. Por que ela é crescente? Porque ela puxa de baixo e vai subindo, tanto a letra A, letra B, letra C, letra D. Qual é o problema aqui? É que esse gráfico, nada impede de que ele pegue a parte negativa também. Por quê? Porque foi mexido na definição. Não é só log de x. Se fosse só log de x, eu só olharia para os gráficos que estão à direita. Como ele enfiou esse mais 1 aqui, ele bagunçou com o gráfico. Então pode ter alguma alteração. Qual é a melhor ideia para a gente identificar gráfico e função? Testar ponto. É a melhor ideia. Então, como eu tenho 4 gráficos com pontos diversos, vamos tentar usar o mais óbvio possível. O que seria mais óbvio possível? Eu vou substituir no lugar do x, 0. Vamos lá? Vai ficar... Vou testar um ponto qualquer. Log, base 10. No lugar do x, eu vou botar 0. Mais 1. Então, vou ficar com y igual a log. 0 mais 1 é 1. Na base 10. Beleza. Quanto é log de 1, gente? É 1? Não, ele é 1 quando é igual, né? Então não pode. Vamos lá. Se eu pegar aqui log de 1, vou fazer esse mesmo, na base 10. Vou igualar a x, né? Aplica a definição. A base elevado a x é igual a 1. Gente, para que uma potência dê resultado 1, o que tem que acontecer? O expoente tem que ser 0. O que significa, então? Já pode anotar mais essa consequência. Log de 1 em qualquer base é sempre 0. Beleza, então, se log de 1 em qualquer base é 0, o ponto que eu obtive foi o 0, 0. Ou seja, o gráfico que eu estou procurando tem que passar pela origem. Qual dos gráficos passa pela origem? Só a letra D.
Se tivesse mais de um, testaria outro ponto, tá? Porque não tem como a gente montar com os elementos que ele deu pra gente, tá bom? Então, a alternativa correta, a letra D. E aí, pensando na prova da UEA, principalmente, ela faz isso no CIS com uma certa frequência. Ela dá gráfico de logaritmo em que eu só tenho que testar ponto para resolver. No macro, geralmente é uma questão de cálculo, né? Mas se aparecer com gráfico, a gente sabe que isso pode ser feito, né? Fazer o teste, tá bom? Então é isso, gente. Estamos de volta. Revisem direitinho, tá bom? Semana que vem a gente dá continuidade aí. E aí, deixa eu dar logo o gabarito para vocês, das que faltam. Tá aqui, ó. Botar bem aqui. Questão número 1, letra A. Questão número 2, letra D. Questão número 6, letra E. E questão número 9, letra D, tá bom? Dá uma olhadinha nessas 4 e aí a gente vai dando continuidade ao nosso assunto, tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, fiquem à vontade.